jornalista mexicano disse que Rayuela, ou o jogo da amarelinha, era uma declaração de independência da América Latina. E o Cortázar afirma que essa frase é tonta e estúpida. Essa semana essa declaração dele ficou bem clara. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de pressupostos, temáticos e ideias que saiam do nosso queridíssimo Dom Quixote de La Mancha. Mais especificamente, você se encontra no episódio de número 3 da jornada de leitura conjunta, onde nesta semana nós estaremos tentando pôr 2 vídeos para voltar ao cronograma normal. Mesmo que a leitura proposta que estamos fazendo aqui do Cortázar seja muito partida, né, que a gente vai e volte nos 155 capítulos da obra, mas digamos que nessa semana nós concluímos os 20 primeiros capítulos desta obra, pelo menos na ordem cronológica, além de algumas sequências de dezenas também nessa variação partida. E para entender melhor isso, tem uma divisão muito importante dentro dessa obra que eu infelizmente não comentei no livro de apresentação. Ainda que o Cortázar propõe essa leitura de vai e volta entre vários capítulos, ele divide sequencialmente a obra em 3 partes. A primeira, El Lado de Allá, vai narrar o período em que o argentino Horácio Oliveira estará em Paris trabalhando como tradutor, onde ele desenvolve também o seu caso com Lúcia ou La Maga, onde, como um intelectual do seu tempo, frequentará Club de la Serpiente, onde outros jovens também discutem sobre arte, cultura e literatura. A segunda parte, El Lado de Acá, vai narrar sobre o outro lado do oceano, então, que é a vivência do Horácio em Buenos Aires, em Argentina, quando ele volta para lá após a Lúcia abandoná-lo, sendo que já não é um spoiler, por mais que nós ainda não chegamos no capítulo onde isso acontece de fato, mas nós estamos vendo isso desenvolvendo, né? E estamos vendo os capítulos depois desse abandono, então a gente já sabe que vai chegar o momento em que ela o abandonará. E El Lado de Acá é também o Acá de dentro, porque nós temos muito mais uma vivência, experiência da mente, das paranoias, do invólucro interno, para usar o termo pitagoriano, do Horácio. Isso não à toa se desemboca em episódios onde a nossa suspeita estava correta. O Horácio se encontra no hospital psiquiátrico, no final, pelo menos, dessa parte. E a terceira, De Ambos Lados, onde o narrador, que não é necessariamente o Cortázar e que não é o Horácio, nos apresenta diversos recortes de jornais, por exemplo, partes extras que seriam os denominados textos prescindíveis, que eles não são tão necessários assim para a obra, mas se tratando de uma metaliteratura, de uma metalinguagem, eles são sim muito importantes. E a recriação do quadro, né, talvez a amarração do quadro completo desse jogo, né, do Rayuela. Eu escolhi no vídeo de introdução não apresentar essa divisão para você, por mais inclusive que eu soubesse que ela existisse, eu nem fui atrás para me relembrar, para não influenciar na minha e na sua leitura, não induzir necessariamente, já que nós estamos seguindo o tabuleiro do Cortázar, perceber essas divisões, esses estilos, esses recortes narrativos diferentes durante o próprio texto. Aí eu pergunto pra você, teve um capítulo ou teve uma semana dessas 3 agora que essa divisão ficou mais claro pra você? Indo para os comentários especificamente dessa semana, tivemos muitos trechos mesmo em francês, em inglês, talvez até em argentino, por mais que estejamos lendo em espanhol. Uma impressão minha dessa semana é que há uma carga muito mais forte de regionalismo. Os personagens agora estão usando muito mais o che, né, o ba do rioplatense, além dessa miscigenação de linguagens, né? Não é apenas o sotaque argentino ou parisiense, mas os sotaques de cada arte ou de cada texto, dentro dos seus respectivos gêneros. Vamos ter texto jornalístico, diversos tipos de texto jornalístico, poemas, música, mais de um tipo de texto teatral. E para amarrar melhor isso, até no capítulo 21, por exemplo, ele mencionará um atrás do outro assim, diversos nomes literários, filosóficos importantes. Um deles, que foi o que mais se destacou para mim, foi o Galdós, porque é o único hispânico que aparece. Tem muito francês,
para não perder o sistema. Tem russo, tem britânico, tem literatura clássica, né, da antiguidade, mas o Galdós é o hispânico ali que me chama a atenção, o naturalista, que já encaminha para uma das cenas que o Oliveira vai ter com a maga, por essa estética naturalista do Galdós, que esse conflito em si, ou como está se desenrolando esse conflito para as cenas finais até o momento da separação da maga com Horácio, é numa perspectiva bem do naturalismo do Zola, francês, dessa cultura francesa tão admirada pelo personagem, pelo Horácio Oliveira. Nesse início de discussão, o Oliveira critica como a maga não lê filosofia, e nessa crise de intelectualidade dele, é comum perceber que muitas das críticas que ele faz à maga, não só nesse capítulo, mas em outros momentos referente a essa questão, é quase como um olhar do Cortázar também para nós leitores desse seu texto ou leitores de modo geral, questionando a capacidade do seu leitor de entender e acessar todo esse seu arcabouço intelectual. A maga não tem assim do Oliveira, né? Há essa desconfiança da capacidade do leitor o tempo todo por parte do autor. E o Clube de la Serpiente deixa isso ainda mais gritante por ser um grupo de intelectuais. Então não é só o Horácio frente à maga, né? O intelectual com a pessoa padrão, medíocre, normal. Mas toda a classe artística que está ali inserida nos grandes debates do século XX e os réis mortais, que somos nós, leitores do texto. Só que nesse momento de crise ele diz que o leitor será cúmplice e camarada no caminho desconstruído. É muito da leitura que o Cortázar ou que o personagem vai fazer do Morelli, frente a essa figura do narrador que por vezes não está claro quem é necessariamente. O Horácio é cúmplice do Morelli enquanto escreve da Moreliana, e nós leitores somos cúmplices do Cortázar nessa desconstrução. É um crime, esteticamente falando, em teoria, o que ele está fazendo, né, como um grande herege modernista, e nós somos comparsas dele nesse crime. Tanto é que a grande ironia, talvez, de Rayuela, por mais que ele trabalhe tanto o lugar do leitor, o lugar do poeta, o lugar do autor, é dizer que, no final das contas, o autor do romance consegue para si. Se repete no seu leitor cúmplice. Que leitor? Talvez até a figura estereotipada que ele coloca, né? Um cara ensimesmado que tem ciúme dos seus livros, que é amante de gatos, nesse lugar comum do intelectual do século XX. E ele joga o que seria viver de uma outra maneira. Dessa outra maneira, desse outro cúmplice. Fora desse estereótipo que se tinha. Ele propõe um novo lugar desse intelectual, no final das contas. E ele diz que, beleza, o leitor pode ser o cúmplice, mas no final das contas o artista escreve para si mesmo. E voilá, temos a arte pela arte, do início ao fim, novamente em Cortázar. Por isso que Rayuela pode sim ser considerado, por mais que tenhamos outros nomes importantes, mas o livro modernista mais icônico, mais importante, mais imprescindível da América Latina, não só hispânica. Digo mais, apesar de termos nomes como Namuno, o Ítalo Svevo na Itália, como o próprio Baudelaire, pai do modernismo, Sartre, também um modernista importante na França, Cortázar com Rayuela tá ali como o possível Joyce latino, né? Não só a América Latina, mas todos os idiomas latinos, o grande e mais icônico dentro dos modernistas. Quando ele fala sobre a estrutura, tem uma coisa que eu percebi, por mais que Rayuela seja um calhamação, não sei se essa é a sua sensação, então já me conta aqui embaixo para nós vermos como está sendo a percepção de cada pessoa aqui durante a leitura. Essa leitura partida, né, de vai e volta que o Cortázar nos apresenta, nos dá uma velocidade, um fluxo, uma experiência literária muito boa, não só por cortar e ir e voltar na história, mas pela metragem, digamos assim, pela extensão dos capítulos. Os capítulos do meio, os iniciais, eles são muito extensos, e geralmente os finais, que são trechos retirados ali de algum outro lugar, eles são recortes, são curtíssimos. Lendo assim espaçado, misturado, dá pra mim, nos capítulos curtos, uma sensação de que nós estamos lendo mais rápido, que nós estamos pegando mais rápido, então isso avança, estamos desbravando mais rápido, estamos vencendo o calhamaço, que é Rayuela, claro, tendo contato com textos que inspiram o Morelli, que inspiram o próprio Cortázar ali, talvez na estrutura do Rayuela. Ao mesmo tempo, isso nos faz de avançar muito, mas nos aprofundarmos no âmago, digamos assim, desse texto.
enquanto que os capítulos longos, eles cativam por nos apresentar muitos detalhes do enredo do romance da história, digamos assim, do desenvolver dos personagens. Por isso também nos dá uma percepção de que nós estamos avançando, não na quantidade de páginas talvez, mas na profundidade, na compreensão da história, da parte narrativa. Essa brincadeira de intercalar esses dois textos nos dá uma sensação de domínio, de aprofundamento, de conhecimento da leitura muito interessante. E até então, sinceramente, não tinha experimentado nenhuma outra obra. Mas que, por exemplo, eu mencionei aqui Os Miseráveis, a de ter uma intercalação de tipos de capítulos, né? Os capítulos sobre o Hortelã e os capítulos de cada personagem. A mesma coisa que a estética de Rayuela faz. O que é felicidade? Como se expressam os sentimentos? Houveram muitos diálogos interessantes nessa espécie de triângulo que se formou entre o Horácio, Lamag e o Gregorovius, que não é só a representação de um triângulo amoroso, mas de uma crise a entrar na fase adulta, né, da desilusão. Isso fica mais evidente quando a maga acusa o Horácio de estar em busca de algo que ele não sabe necessariamente o que é, e ela ter ciência que ela também está nessa busca. As buscas de ambos não se coadunam, não são equivalentes. Mesmo ela não sabendo o que é que ele está atrás e ela não sabendo o que é que ela está atrás. Mas não é a mesma coisa, definitivamente. É também um outro aspecto existencialista na obra que dá um peso à forma, à maneira como o texto é escrito assim. Porque nos apresenta que o Cortázar tem propósitos estéticos, tem, mas tem coisa aqui que ele nem sabe o que é que ele está fazendo. Ele só está indo pela experiência, ele nem sabe o que é que ele está necessariamente se propondo a fazer com a obra. Isso encaixa muito bem com a frase do Mondrian que eles vão utilizar no Clube da Serpente: sois como médico, não como poeta. Ele dizendo que esse intelectual que se dedica à literatura não é um poeta, ele é um médico. Porque a arte também está em crise, ela precisa de um médico que dê esse diagnóstico, que identifique o que está acontecendo. Porque todos sabem que está acontecendo algo novo com a arte, ainda que não consigam definir o que é. Então, me parece que a separação, quando ela de fato acontecer, pode ser também uma separação do âmbito estético, uma separação entre filosofia e literatura, talvez. Não sei, coloque seus palpites aqui. Mas pra mim vai ter algum peso no ponto da arte, no ponto da literatura também. Um desses prováveis motivos pode ter se apresentado hoje, no caso da separação do casal, que é a crise de ciúmes do Horácio em relação ao Ossip com a maga. Esse casal do naturalismo do Solar em crise. E é nessa crise de ciúme que a gente entende um pouquinho mais da história deles, né? Descobrimos que eles se conheceram atrás da Notre-Dame. Eles conversam em glínglico, que é um idioma apresentado também pelo Cortázar, que é um tipo de dialeto erótico. E todo esse aspecto dessa crise da relação deles dois em reflexo, em duplo, quase o duplo, vai ser um aspecto muito importante nessa obra. Com a relação da literatura com o autor e com o poeta, encerra muito bem com uma frase que a maga vai falar, que pra mim encerra a leitura dessa semana. Mis peligros son solo metafísicos. No final das contas, o que se fala de casal, o que se fala de relação interpessoal, relação de trabalho, relação nacional, relação estética, periodística, jornalística, é apenas um reflexo de aspectos metafísicos extremamente enfocados, resolvidos nessa obra. O grande jogo da amarelinha, que é o jogo, a vida em si como um jogo, as questões existenciais metafísicas como o grande jogo da vida, cheias de perigos. É isto, meus queridos cavaleiros andantes. Esses são os meus comentários, as minhas colocações sobre a leitura do terceiro episódio, a nossa terceira divisão de 15 capítulos. Coloca aqui embaixo, comenta aqui embaixo pra mim quais foram os perigos com os quais você se deparou na leitura dessa semana. Tanto os perigos que os personagens enfrentaram, que o enredo enfrentou e te chamam a atenção, mas os perigos da sua vida que foram refletidos na leitura dessa semana. Continuamos nos vendo mais tarde, no caso, à noite, para mais uma sequência de vídeos para voltarmos ao cronograma original. Vamos trocando ideias lá no @garota quixotesca no Instagram e possamos sair da biblioteca e ver muito além do mesmo.